Então, primeiro, vamos definir marketing rapidamente. Eu gosto muito da definição do professor Marco Bechara. Marketing é uma guerra de percepção que se trava na mente do consumidor. Então, marketing, rapidamente, é isso. Com relação ao marketing pessoal, nós hoje vivemos um número muito grande, um número expressivo de profissionais de alto requinte. E nós precisamos sobressair. E aí surge o marketing pessoal, que é a necessidade de se ter um diferencial nesse mercado altamente competitivo. E aí eu sugiro que quem estiver nos escutando, que procure no YouTube um vídeo muito interessante sobre uma entrevista de emprego, onde tudo é igual, toda entrevista de emprego é normal. Entrevista de emprego da Heineken, aquela cerveja Heineken. Então, se você puder, vale a pena. Vou corroborar o que outros profissionais já falaram aqui. Para você ter um diferencial nesse mercado competitivo, você tem que ter também um conhecimento específico. Se você não tem graduação, você tem que fazer a graduação. Se você não tem a graduação, se você já tem a graduação, faça uma especialização. Na realidade, eu sugiro 3 especializações. A ordem você escolhe. Após, tem que ser uma naquilo que você gosta. Eu quis fazer marketing. Eu era apaixonado por anatomia na época da faculdade, depois me apaixonei pelo marketing. Então, fiz pelo marketing. Depois, aquela que você atua. Eu tive que fazer o mestrado, e o meu mestrado, para você chegar, tinha que fazer uma especialização. Então, eu fiz na mesma do mestrado, que é a psicopedagogia. E a terceira é aquela que você vê uma oportunidade de negócio. Eu fui chamado para dar aula de anatomia humana e resolvi fazer a especialização depois de já ter um mestrado. Então, a minha sugestão é, você que está nos assistindo, 3 especializações. Aquela que você gosta, aquela que você vê uma oportunidade e aquela que você está atuando. Essas 3 ações que você vai fazer. Segundo, você tem que ter uma marca positiva no mercado. E aí, eu fico muito triste, porque o Carlinhos sempre troca minha marca. Ele me chama de... Eu não vou nem reclamar. Ainda bem que o meu irmão, Armando Ribeiro, falou certo. Tufi Derzi. Tufi Derzi. Mas toda vez, Armando, o Carlinho troca. É que ele quer ter um diferencial no meu coração. Aí ele fala de outra forma. Então, você tem que ter uma marca positiva no mercado. Meu nome é Tufi João Derzi Neto. Se eu tivesse colocado João Neto, ninguém iria saber de mim. A partir do momento que eu coloquei Tufi Derzi, que são nomes diferenciados, as pessoas me ligam para me dar dinheiro. Eu já não vou mais, desculpe o termo, atrás. As empresas vêm até a mim. Isso que é legal. Por quê? A construção da marca. Então, você tem que ter uma marca forte. Você tem que escolher um nome, e que na realidade são 2. Você sempre, ainda há pouco estava a professora Andréa João. Se eu falasse a professora Andréa, ninguém iria saber. Na educação física, se você falar professora Andréa João, todo mundo sabe quem é. Então, sempre 2 nomes. Pode ser até um apelido também. Zico, todo mundo sabe quem é. Pelé, todo mundo sabe quem é. Mas se eu falar Ronaldinho, pode ter uma dúvida. Ronaldinho Gaúcho ou Ronaldinho Fenômeno? Bom, o que não é visto não é lembrado. O que não é lembrado não é comprado. Seja a primeira opção na mente do seu cliente. A segunda opção é o primeiro perdedor. Vou repetir. O que não é visto não é lembrado. O que não é lembrado não é comprado. Seja a primeira opção na mente do seu cliente. A segunda opção é o primeiro perdedor. Seja líder numa categoria. Se você não conseguir ser líder numa categoria, abra uma nova categoria para ser líder. Pepsi, no Brasil, não consegue ganhar da Coca. O que ela fez? Ela abriu uma nova categoria. Você chega no restaurante e fala assim, eu quero uma Coca. Coca não tem, pode ser Pepsi? Ela abriu a categoria
todos os outros refrigerantes sem ser Coca. Venda sempre competência. Chegue com 15 minutos antes do horário marcado. Isso é chamado hora Lombardi. Um técnico de futebol americano que ele tinha 2 relógios. E sempre ele marcava um horário, mas era o horário no relógio dele. Até hoje esses relógios estão lá. Ele já faleceu, mas os relógios continuam no clube. Não saia antes da hora marcada. Você pode ser um cão ou você pode ser um lobo no mercado. Você pode ser o cão doméstico. O que é o cão doméstico? Aquele animal que nunca passa fome. Ele não aguenta mais aquela ração que colocam todas as noites, mas nunca passa fome. Ou você pode ser um lobo. O lobo é aquele profissional que vai ao mercado, come as melhores carnes, mas algumas vezes vai passar fome. O cão doméstico é o professor de educação física ou um outro profissional que faz um concurso público. Se ele fizer um trabalho de excelência, ele ganha X. Se ele fizer um trabalho péssimo, ele ganha os mesmos X. Eu sou professor no município, vou me aposentar agora. Eu sou o cão doméstico. E eu sou professor em universidades, em palestras no Brasil inteiro, eu sou o lobo. Mas um dia eu vou ser demitido de algum lugar e vou passar fome. Qual é o correto no meu modo de ver? Ser o híbrido. No caso do Amaury, você vê, ele é o híbrido também, porque ele conseguiu ter o próprio negócio. Então, algumas pessoas trabalham para ele. É como se fosse o cão doméstico. Nós temos que estar sempre de bom humor. Eu gosto quando as pessoas me apresentam e dizem assim, puxa, a aula dele é motivante. Aqui pelo computador é difícil até, né? Ainda há pouco eu brinquei contigo, ainda bem que você falou meu nome, minha marca errada, porque eu pude brincar de alguma forma. Mas em sala de aula, eu acho que eu faço mais bagunça do que os meus alunos. Você tem que ter um diferencial competitivo. O Armando Ribeiro é uma das pessoas mais cultas que eu conheço. Eu nunca vou conseguir chegar a 10% do conhecimento dele. O que eu faço para brigar com ele positivamente? Motivação. Então você tem que ver em que você é bom e potencializar isso que você é bom. Tenha sempre bom humor. Fique longe do Zé Má Notícia. Tem aquele profissional que já chega sintonizado em programas de desgraça. Eu quero distância dessas pessoas, desses profissionais. Muitas pessoas estão falando, e eu pedi desculpas que eu vou falar um palavrão agora, Carlinhos. Crise. Muitas pessoas estão falando da pandemia como crise. Eu conheço um profissional que ele está ganhando 5 mil por mês só com aula e aluguel de bikes. Então, imagina, 3 vezes na semana, 1 hora, ele dando aula, alugando as bikes, 5 mil por mês. 5 mil, não. Desculpe, 50 mil. Ele aluga e faz essa aula por R$500. E ele tem um quantitativo muito grande de alunos. Então, é uma nova vertente. É mais um progresso. Ainda há pouco o Armando estava falando de algo. Eu tenho um diferencial aqui que talvez só você tenha, Carlinhos. Eu sou datilógrafo. Você é datilógrafo? Eu não sou datilógrafo, mas eu digito direitinho, mas não fiz. Não. Então não. Então eu sou o cara. Por quê? Porque eu tenho datilografia. O que adianta isso hoje?